Alba, senhoras e senhores! Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para você que está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a um quadro novo aqui no canal, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas se você chegou aqui de paraquedas, primeiro dá um like, se inscreve aí no canal, segue a gente aí para ajudar nós a divulgar a palavra do programa, né? O Alma tá crescendo aí nos podcasts, e se você chegou aqui agora, a gente é um podcast, né? A gente grava aí todo domingo à noite aí por volta das 7 horas. E a gente está fazendo uma expansão nesse ano, a gente está querendo trazer alguns conteúdos off-podcast, né? Trazer uns conteúdos de mídia mais legais, e por isso eu estou trazendo esse quadro, que é um quadro novo para vocês, que é o God ou Troll, né? 5 gods, 5 trolls. Toda semana eu vou dar para vocês basicamente os destaques positivos, os destaques negativos da última semana do CBLOL. Esse é um quadro semanal que vai ao ar quarta-feira, que não aconteceu na primeira semana por conta de problemas técnicos, mas problemas técnicos acontecem. A gente começa agora na segunda semana. Vai sair um pouquinho tarde, né, na quarta-feira, porque eu estou gravando um pouquinho tarde, né? Mas, né, a gente dá um jeito aí de resolver as coisas. É um programa que não vai ter muito corte, eu vou cortar só quando tiver barulho aqui na rua, porque, como eu falei pra você, vou até fechar essa porta. Tem muito barulho aqui desse horário, mas enfim. E, cara, eu quero conversar um pouquinho de vocês, expor um pouquinho da minha opinião sobre destaques da rodada. Eu acho que um vídeo para fazer isso exemplifica bastante coisas que a gente não consegue reforçar tanto com o podcast, porque a gente tem um tempinho limitado para falar dos times, são 10 times, então eu acho que dar esse exemplo para destaques pessoais é bem legal. E aí, cara, o God, pô, são os caras que mandaram bem e os Troll é a galera que mandou mal. Basicamente é isso. Essa semana eu vou começar com os Gods. E o nosso primeiro God aqui, com certeza, é o Mix, né? Não tem como ser outra pessoa. O cara carregou aquele jogo contra a PEN sozinho, nas costas. E por mais que possa parecer um exagero, é uma vitória muito importante para muita coisa. É uma vitória muito importante para ele, né? Porque acabou de subir do Academy, é o primeiro split profissional dele. E conseguir fazer uma atuação individual tão grande que nem a que ele fez é uma coisa muito importante. É muito importante para o time da Liberty, porque esse é o tipo de vitória que talvez mude o cenário do time. Eu acho que é importante a gente pensar, é importante a gente dizer que algumas vezes nos esportes, né, tradicionais, não necessariamente esportes, e esportes, né, existem vitórias que mudam a chave de um time. Existem vitórias que às vezes fazem o time ir da água para o vinho. Existem vitórias que trazem uma motivação tão grande que às vezes o time que, cara, não era nada consegue fazer campanhas surpreendentes. Isso não é incomum, isso é bem comum, na verdade. O maior exemplo que eu posso dar aqui para vocês, no próprio LoLzinho, é a DRX, no Mundial do ano retrasado, que quando ela ganhou da IDG naquele reverse sweep, ali, cara, é uma chave do time que vira, é uma chave do time que muda, é uma chave do time que faz as coisas serem diferentes. Ou melhor, podem fazer, né? Não dá pra saber o que vai ser da Liberty, a gente vai ter que assistir o CBLOL esse fim de semana, mas um outro quadro que eu vou fazer que vocês vão assistir na sexta-feira, eu vou falar sobre isso, que é um time que eu quero ficar de olho, porque talvez uma chavinha tenha sido virada naqueles meninos. Acha que isso aconteceu? Eu acho que não, né? Acho que talvez eu esteja sendo presunçoso demais. Mas o primeiro God da semana com certeza é o Makes, porque é uma variação muito forte e também é muito importante para o cenário especificamente. Um top laner, um menino do Academy subindo, fazendo uma atuação dominante contra o melhor jogador do CBLOL até então, independente do quanto o Weiser tenha jogado mal. Com isso, eu vou emendar no nosso segundo God da semana, que é o Super Kleber. Que por mais que o Tai tenha jogado mal, por mais que eles tenham feito aquela estratégia porca lá do Sion se matar no bot, por mais que o jogo tenha caído no colo dele para ele carregar, tem gente que não carrega. Tem gente que a oportunidade cai no colo e o cara não consegue carregar, o cara tem dificuldade de jogar, o cara não consegue impor o jogo dele. Tem algumas pessoas no CBLOL, que não cabe o nome aqui no momento, que são um pouco assim. E é muito legal a gente ver como esses meninos estão subindo com uma certa personalidade, ganhando jogos. Ganhar jogos dessa maneira é muito importante. E no caso especificamente do Super Kleber ter pentakill, é muito legal você começar a carreira, cara, num modo bom, assim, sabe? Começar com o pé direito, começar tendo coisa. Às vezes só pra cabeça. A última vez que aconteceu isso com alguém foi com o Boal. Saiu as notícias aí esses tempos de que o cara conseguiu vaga pro Qualified Academy, saiu do time, enfim. Então é um cara que não teve tanto sucesso assim.
mas eu acho que é bem legal, melhor começar bem do que começar mal, né? E a gente sempre falou mal de top laners, né? Especificamente, sobre como a nossa top lane é fraca, e eu acho que a gente ter pessoas que estão chegando para agregar nisso é uma coisa muito importante. E essa vitória contra a NTZ eu já emendo o terceiro God da nossa semana, que é o Envy. Cara, por quê? Porque o Envy escolheu o projeto certo, né? Acho que ficou meio na cara aí, chora o ETZ Guão, que é torcedor da NTZ, coitado, cara, quem torce da NTZ. NTZ obviamente é um troll, tá? Spoiler. Vou falar deles daqui a pouco. Mas, cara, o Envy escolheu um projeto legal, tá? Esse time da Los Grandes é um outro time que eu acho que a gente tem que ficar de olho pro campeonato, porque ele é um time legal, cara. Ele não é um time ruim, ele é um time que tá jogando bem. O Super Kleber já chegou bem no campeonato, ele vem fazendo boas lanes, eles têm alguns problemas de intercomunicação, mas enfim. O Envy é um cara que precisa aparecer mais por ser responsabilidade do time, mas o Celo também tá jogando bem. Ele não tá jogando mal. Eu não esperava que ele tenha um desempenho tão igual assim igual ele tá tendo. E o Cabe é o único coreano novo que chegou, que é um coreano legal. O Cis é meio ruim ainda. Só que esse time tá nas mãos do John Ray. O John Ray, cara, ele é um cara que foi muito prejudicado na PEN. Basicamente a culpa dos Isis caiu tudo nas costas dele. Não é bem assim que a banda toca. Ele tem muitos deméritos que caíram na conta dele, que não são dele, são do time e do Cheiro. E ele também tem muitos méritos que a galera esqueceu simplesmente porque ele saiu do time. E ele tá na mão um projeto bem legal. Então eu acho que é um time que a gente pode ficar de olho. E essa atuação do Super Kleber deixa tudo muito bonito, assim, para ver como esse time vai desempenhar. Até porque eu sinto que tem uma vaga do playoff aberta hoje, porque um outro time que eu vou falar daqui a pouco também está desempenhando meio mal, eu não acho que eles vão conseguir se recuperar, porque os problemas logo de começo assim são muito graves. A gente passa para o nosso quarto God da semana, que é o boneco, é o caçante. O boneco mais roubado do jogo no momento. Cara, esse boneco ele é muito ridículo. O caçante ele tá 7-4 no CBLOL. Só que apesar dessas quatro derrotas, tirando o jogo do Tai contra Cade e o jogo do robô contra a PEN, até os caçantes que perderam tiveram um desempenho muito bom. E os que ganharam, então, nem se fala, com certeza o do Makes foi o melhor. Mas o Gigo vem jogando muito bem de caçante também. O FNB jogou muito bem de caçante quando caiu na mão dele. Ele é um campeão, cara, muito forte aqui no Brasil, porque eu vejo lá fora os times conseguindo counterar ele um pouco mais, mas aqui parece que o pessoal não faz a menor ideia de como parar o boneco. E ele é muito forte porque ele sinergiza muito com os itens do meta. Aquele Hooker lamúrico lá, aquele item de MR, não faz o menor sentido, ele é muito roubado. E além disso, tem manopla, tem Jack Show, tem aqueles itens que queima. Cara, tem 1 milhão de opções. E ele é o melhor blind pick do jogo, com toda certeza, no competitivo do CBLOL, pelo menos. Eu acho que ninguém pode duvidar disso. Ele é um boneco que eu imagino que vai começar a ter uma prioridade de ban nas próximas semanas. Porque fica tão parecendo que os times não sabem jogar com outra coisa. Baniu o Caçante, os caras estão pegando, sei lá, o Rumble que tá sendo muito banido, o Dir também. Sem ser isso, tipo, eu não vi muitos bonecos aparecendo com tanta prioridade no top. Eu acho que é um campeão que a gente vai ter que ficar de olho. E o quinto e último God da nossa semana é o time da Kabum, porque hoje ele é o único time do CBLOL que está jogando um LoLzinho ok, para cima, né? Um LoLzinho decente. E não era uma coisa que a gente esperava do time da Kabum. Por quê? Porque o time da Kabum, cara, são 5 jogadores vindo de escolas diferentes. O Lona ele já estava lá, né? Mas ia de LLA, o Maurang vindo da Europa, o Hal saindo do fluxo todo podre, o Netuno saindo da Luz Grandes depois de jogar com o Ranger Sup, e o Cell saindo da Loud, junto com um coach que nunca treinou no Brasil. Então todo mundo tem uma cabeça diferente, e a ideia que a gente imaginava era que esse time demorasse um pouco para engrenar, demorasse um pouco para trazer boas atuações, justamente porque é normal, times precisam de entrosamento, esse tipo de entrosamento é importante, e quando você coloca várias peças diferentes assim, a tendência é que tenham muitos erros coletivos. Pessoalmente, a gente falou isso no podcast da última semana, a gente acha que talvez seja um pouco porque o nível do campeonato está muito baixo e aí as atuações individuais desses jogadores estão melhorando. Então a gente acha que esse time não bateu o teto e mesmo sem bater o teto, ele é um time que está conseguindo boas vitórias e ele está ganhando de time grande. A Kabum ganhou da Cade, a Kabum ganhou da Red, perdeu para a Loud na estreia, ok.
mas é um time que, conseguindo vitórias contra esses times grandes, pode se colocar numa colocação muito boa da tabela num futuro não muito distante. E mesmo ganhando desses times que no momento ainda estão se arrumando, é um bom sinal, porque a gente não estava esperando tudo isso deles, tá? Então, olho na Kabum, que é um time, a Super Kabum, né? Muita gente botou que o time não era tudo aquilo. Talvez eles tenham uma queda de rendimento, talvez aconteceu com outros times aí em outros anos, que tinham essa semelhança de perfil, a Fúria do Ranger e tal. Mas talvez não, né? Então eu acho que é legal ficar de olho nesse time aí. E agora a gente passa pros trolls aqui. Cara, o primeiro troll da semana. Quem comprou ingresso pro CBLOL no sábado? Tá uma foto aí na tela de vocês. Essa foto é uma foto pessoal do CBLOL tirar foto, posta, né? Pra pegar. Essa galera aí é a galera que tava lá no sábado. Essa galera é troll. Na verdade, não dá nem pra dizer que é troll, né? Eles são inconsequentes, né? Se fuderam de graça. Porque os jogos de sábado, misericórdia, foram todos horríveis, ruins, horrorosos. Quem pagou pra assistir os jogos de sábado deve estar muito arrependido. Porque, cara, Cabo e Fluxo foi um jogo estranho. Cade NTZ, a NTZ tava tão apática assim que dava dó. Pain e Fúria foi estranho, Loud Liberty também foi estranho, a Loud tava com uma vontade. Red Loss foi um jogo que durou, cara, quase 50 minutos. Os caras com a Serafina Rueibot. Só jogo feio de se assistir. Então, cara, quem comprou ingresso pro sábado realmente ficou bem fudido aí, tá? Meus pêsames. Espero que isso não aconteça no próximo sábado, porque eu estarei no estúdio CBLOL e eu quero ver jogos bons e que eu tinha ganhando. O segundo troll da nossa semana é o time da Fúria. E aqui, cara, eu tô botando uma aspas porque eu só posso escolher cinco. E eu não posso deixar de falar do último nome da lista, porque eu precisava adicionar mais um time. Senão eu ia falar só de dois times, eu acho que ia ficar um pouco estranho. Então aqui eu tô englobando o time da Fúria, mas especificamente eu queria colocar o Mira aqui. Por quê? Porque, cara, o jogo de domingo do Mira. O jogo que a Fúria perdeu pra Loud não existe. Eu estava extremamente indignado no meu podcast e eu continuo nessa opinião. Cara, pra mim, você tem que torcer pro outro time pra você perder um jogo daquele. E você não pode cometer erros individuais daquele jeito, ainda mais o Mir, que é coreano, que é um cara que veio da LCK, que é um cara que jogou em região minor, que é um cara muito bom, tipo, se mostrou, é um cara que devia ter nível pra amassar a gente. Ele não pode jogar na má vontade que ele tá jogando. Ele intou o jogo de propósito. Ele deveria ter saído do CBLOL dentro de um camburão. Ele já está algemado nesse momento. Ele não estar algemado nesse momento é um erro. Talvez não agora, né? Porque já passou alguns dias. Mas ele não estar algemado na segunda-feira é um erro. Porque não existe ele perder aquele jogo. Não existe perder várias smarts de Hell. Não existe, cara, tancar Baron do jeito que ele tancou. Não existe pegar Arauto e esquecer. Não existe eles perderem um 2v2 por miscomunicação, sendo que o top dele é coreano. O cara, foi um jogo de cadeia, assim, foi das piores atuações de um estrangeiro que eu vi. E bota uma dúvida, cara, gigantesca no time da Fúria, porque não é só ele que tá jogando mal. O Zay e o Ayu estão devendo. Eu falei isso no podcast lá da primeira semana, de que o Zay e o Ayu é um split importante, porque eles não. Em algum momento você vai parar de ser tratado como Hulk, cara. E esse é um momento que eu acho que eles param de ser tratados como Hulk. Isso tem que ficar bem claro e tem que parar mesmo. Porque eles não estão jogando tão bem assim. Esse jogo, eles fizeram uma lane muito boa contra o Root, mas assim, o cara tava de Varus, que é um boneco que tá apanhando ele game a rodo aqui no Brasil. Ninguém ganha de Varus, basicamente, mas no early game ele conseguiu. No late game, só que não era nem pra existir late game naquele jogo. O Tuts tá jogando fights muito mal, ele tá se posicionando mal, ele não tá causando tanto dano. Ele tá fazendo um ano pior do que o ano passado. E o Destroy, que é o outro top, também tá jogando mal pra cacete. Ele apanhou na lane pro robô em outros jogos e a Fúria já perdeu alguns jogos que ela não deveria perder. A Fúria tá 1-3 no campeonato, eles ganharam um jogo do Fluxo. Eu vou até checar isso aqui. Eles perderam da PEN, é verdade, só que eles ganharam da Liberty, eles perderam do Fluxo. E era um fim de semana difícil para eles, porque eles jogaram contra Loud Liberty? Era. E justamente por isso eles tinham que ter ganho o jogo. Porque eles já perderam um jogo contra um time da parte de baixo na tabela. E agora a gente vai ter que ficar de olho, porque esse time vai ter que acumular vitórias. Era o time que todo mundo colocava para ficar em sexto. E não é mais assim. A situação deles tá difícil. Ninguém tem mais esperança. E eu, particularmente, acho que o sexto lugar tá aberto. Tá? Para quem vier de baixo, tá todo mundo podendo entrar ali. Acho que os outros cinco times ali não deve ter nenhuma surpresa, mas o sexto lugar pra mim tá aberto, porque esse time aqui, cara, começar estranho do jeito que começou, não é um bom sinal, é um sinal bem ruim. O nosso terceiro troll da semana é a NTZ,
Porque, cara, rolou, mano, um escarcéu dos caras do social media querendo pagar que o time é grande. Chegaram no CBLOL e foram duas atuações extremamente apáticas de todo mundo, tá? Acho que o bot é o que mais dá pra passar um pano ali. Mas assim, o Aituz é Hulk também, tem que passar pano pra ele, porque, mano, o moleque é Hulk, ele tá numa fogueira enorme. O Aoshi, eu gosto muito dele como coach, eu falo que ele não tem um segundo de paz. Mas tem que cair coisa na conta dele também, porque o time da NTZ jogou muito mal. Foi muito diferente da primeira semana. Na primeira semana, a gente viu uma NTZ jogando bem o early game, se perdendo para terminar o jogo. Essa semana a gente viu uma NTZ sem vontade, todo mundo jogando mal, todo mundo, cara, jogando na lama, um jogo feio. E aqui eu emendo o nosso quarto troll, que é o Tai. Porque, tipo assim, cara, não dá mais. Eu já falo isso há muito tempo, eu já falo que medalhão no cenário não tá rodando. Só que assim, as atuações. Ele foi o pior jogador da semana, com toda certeza. Só que as atuações ruins dele, aquela patifaria que ele fez de saio no bot, que aquilo eu imagino que tenha sido treinado, só que eles mostraram um negócio horroroso. O jogo de caçante que ele fez ruim, que é o boneco que todo mundo amassa, ele tá jogando muito mal. Aliados a dois top laners do Academy na mesma semana, tendo desempenhos de destaque, eu acho que é importante a gente colocar de que, cara, talvez o momento dele tenha acabado. E eu acho que o momento de jogadores medalhões, cara, eu acho que a gente não tem mais espaço. Os jovens talentos estão chegando com força e a gente não tem mais espaço para atuações nesse nível. A LTZ vai jogar contra a Loud domingo, tem toda aquela treta lá. Eu acho que eles vão ser completamente amassados, porque assim, o time não me passa segurança nenhuma. Nenhuma depois do que eu vi essa semana. Foi um fim de semana muito ruim de todo mundo. E a gente já tinha falado da piora na janela de transferência, enfim, né? Cara, a NTZ é complicado. O último troll da semana aqui que eu quero colocar é o Kalec, coach da Red, porque o Kalec ele tá numa posição difícil. Saiu o coreano lá, eu não vou lembrar o nome agora. Como é que era o nome do coreano lá? Nelson. Saiu o Nelson lá do time. A Red ficou em terceiro lugar no split passado. Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha na mudança do time. Eu acho que eles deveriam ter tentado ficar mais um split junto, porque eles tiveram um desempenho legal. E o Nelson saiu, o Coelho não voltou para head coach, então a conta tá nas costas do Kalec. E por enquanto, ele faz um trabalho muito ruim, num time que a gente não esperava ter tantos problemas no começo. Por quê? Porque, cara, todo mundo ali meio que já jogou junto alguma vez, todo mundo é brasileiro, todo mundo fala português, só que o time da Red tá muito esquisito. Ele tá 2-2, os jogos tão feios, os jogos tão estranhos, o negócio de revisar bot, ninguém tá entendendo. Hoje a Red tem uma média de tempo de vitória de 41,15. Cara, essa é uma média gigante de tempo de vitória. A média do CBLOL é 33,50, pra vocês terem noção. E essa média, com certeza, tá muito inflada por conta do próprio time da Red. Aliás, eu vou fazer essa conta aqui agora. Vai ter um corte aí pra eu falar pra vocês. Cara, conta feita. Essa média cai em mais de um minuto, que é muita coisa. Se você tirar um time, tipo, tem 10, se eu fizer a média com 9, cai um minuto. Então, assim, são 9 minutos a mais que todos os outros times para ganhar. É muita coisa. O jogo tá feio. Tirando o FNB, tá todo mundo jogando meio mal. O Brent está escondido. O Aegis está escondido. O Gravitar tá muito escondido. E os drafts estão estranhos. Eles estão tentando inovar em umas coisas que eu não acho que eles deveriam inovar. Eu acho que eles estão subestimando alguns times, tentando fazer aqueles drafts de teste da Red. E não é coisa que eles deveriam fazer. O Kalec não fez um bom trabalho na Cade. E esse trabalho como head coach dele na Red é muito importante, porque em algum momento, cara, Pô, legal, o Kalec tá treinando mal. Pena que Liberty final 2020, né? Que a gente fala muito do trabalho dele lá. Uma hora essa cota vai acabar. E apesar de eu achar que, pelo menos vendo os programas da Red, ele tá tomando boas atitudes off-game, em questão de cobrar os jogadores, tem alguma coisa estranha acontecendo. Não era pro time da Red estar ruim assim. Principalmente porque o jogo deles contra a PEN foi um jogo bem legal. E eles não conseguiram reproduzir aquela atuação. Cara, parece que alguma um malgueamento, assim, eu não sei, não tem uma palavra melhor para escrever agora. Então é estranho, tá? Tem que ver, o time da Red precisa melhorar. Porque não era um time que a gente esperava que ia ter tantos problemas assim. Né? Primeira impressão dele como head coach tá ruim.
E é isso, rapaziada. Acho que ficou um pouquinho maior do que eu achei que ia ficar. Sinceramente, eu achei que ia dar uns 10 minutos, mas já dá bem mais que isso. Peço desculpa, tentarei ser mais sucinto, mas eu gosto de expor meus pensamentos aqui, porque eu acho que é um espaço legal para poder falar disso. Comenta aí se você concorda comigo, se você discorda comigo, se você quer discutir alguma coisa. Faltou algum God, faltou algum troll, eu tô lunático em alguma coisa. Eu acertei na análise. Qual que é a opinião de vocês que estão assistindo aqui o vídeo, né? E se vocês forem novos no canal, por favor, se inscrevam, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e aparece lá no domingo. A gente grava no podcast, você pode entrar na aba ao vivo aí do nosso podcast, também ver o conteúdo que a gente tem aí. E a gente vai estar falando aí do CBLOL semana a semana, tá certo? Obrigadão pra vocês, um beijo, abraço, até mais.